Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Gabriel e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo Diabo, é uma região que fica no Atlântico Norte, delimitada pela Flórida, Bermudas e Porto Rico. Desde o século XX, tem sido o foco de uma lenda urbana que sugere que muitos aviões, navios e pessoas desapareceram ali, em circunstâncias misteriosas. No entanto, investigações extensas de fontes respeitáveis, incluindo o governo dos Estados Unidos e organizações científicas, não encontraram evidências de atividade comum, atribuindo incidentes relatados a fenômenos naturais, erro humano e interpretação equivocada. Embora o Mar dos Sargassos, nas proximidades, já tivesse reputação de ser uma região misteriosa onde navios podem se perder, se afundar, a primeira sugestão de desaparecimentos incomuns na região das Bermudas apareceu um artigo escrito por Edward Van Wyck Jones, do Miami Herald, distribuído pela Associated Press e publicado em vários jornais americanos em 17 de setembro de 1950. 2 anos depois, a revista Fate publicou Mistério do Mar em Nossa Porta dos Fundos, um artigo curto de George X. Sand, que foi o primeiro a apresentar a agora familiar área triangular, onde as perdas ocorreram. Sand relatou a perda de vários aviões e navios desde a Segunda Guerra Mundial, o desaparecimento de Sandra, um navio a vapor, a perda em dezembro de 1945 do voo 19, um grupo de 5 bombardeiros torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos em missão de treinamento. O desaparecimento em janeiro de 1948 do Star Tiger, um avião de passageiros da British South American Airways, a BSAA. Desaparecimento em março de 1945 de um bote de pesca com 3 homens, incluindo o jockey Albert Snyder. O desaparecimento em dezembro de 1948 de um voo fretado do Airborne Transport DC-3 a caminho de Porto Rico para Miami. Desaparecimento do Star Ariel em janeiro de 1949. Outro avião de passageiros da BSAA. O voo 19 foi novamente coberto na edição de abril de 1962 da revista The American Legion. Nele, o autor Alan W. Eckert escreveu que o líder de voo foi ouvido dizendo: "Não podemos ter certeza de nenhuma direção. Tudo está errado. Estranho. O oceano não está como deveria." Em fevereiro de 1964, Vicente Gades escreveu um artigo chamado O Triângulo das Bermudas Mortal na Argosy, dizendo que o voo 19 e outros desaparecimentos faziam parte de um padrão de eventos estranhos na região e remonta pelo menos a 1840, ou seja, do século XIX. No ano seguinte, Gades expandiu seu artigo para um livro, Horizontes Invisíveis. Outros escritores desenvolveram as ideias de Gades, incluindo John Wallace Spencer, escreveu Limbo of the Lost. Charles Berlitz escreveu O Triângulo das Bermudas. E Richard Wiener
escreveu O Triângulo do Diabo. Vários desses autores incorporaram elementos sobrenaturais. O artigo de Sand no Fate descreveu a área como um triângulo aquático limitado aproximadamente pela Flórida, Bermuda e Porto Rico. O artigo da Argose de Cádiz delineou ainda mais os limites, dando seus vértices como Miami, San Juan e Bermuda. Escritores subsequentes não necessariamente seguiram essa definição. Alguns autores atribuíram diferentes limites e vértices ao triângulo, com a área total variando entre 1,3 milhões a 13,9 milhões de quilômetros quadrados. De fato, alguns escritores até estendem até a costa irlandesa, para ter uma ideia. Segundo um programa da BBC de 1977. Consequentemente, a determinação de quais acidentes ocorreram dentro do triângulo depende de quem os relatou. Larry Kusch, autor de O Mistério do Triângulo das Bermudas, argumentou que muitas alegações de Gades, os autores subsequentes, eram exageradas, duvidosas ou não verificáveis. A pesquisa de Kusch revelou várias imprecisões e inconsistências entre os relatos de Berlitz e as declarações de testemunhas oculares, participantes e outros envolvidos nos incidentes iniciais. Kusch apontou casos em que informações pertinentes não foram reportadas, como o desaparecimento do velejador Donald Crowhurst, que Berlitz havia apresentado como um mistério, apesar das evidências claras em contrário. Outro exemplo foi o transportador de minério relatado por Berlitz como perdido de deixar rastros 3 dias depois, após um porto atlântico, quando na verdade havia sido perdido 3 dias após um porto com o mesmo nome no Oceano Pacífico. Kusch também argumentou que uma grande porcentagem dos incidentes que geraram alegações sobre a influência misteriosa do triângulo ocorreram bem fora dele. Frequentemente sua pesquisa era simples. Ele visava jornais da época, com as datas dos incidentes relatados, e encontrava relatos sobre eventos possivelmente relevantes, como o crime comum, que nunca foram mencionados nas histórias de desaparecimentos. Kusch concluiu: o número de navios e aeronaves relatados como desaparecidos na área não foi maior, proporcionalmente falando, do que em qualquer outra parte do oceano. E uma área propensa a ciclones tropicais, o número de desaparecimentos que ocorreram não foi em sua maioria desproporcional, improvável ou misterioso. Berlitz e outros autores frequentemente não mencionavam tais tempestades e às vezes até apresentavam o desaparecimento como tendo ocorrido em condições calmas, quando registros meteorológicos claramente contradizem isso. Os números em si foram exagerados por pesquisas descuidadas. O desaparecimento de um barco, por exemplo, ser relatado, mas seu retorno eventual ao porto pode não ter sido. Alguns supostos desaparecimentos, na realidade, não eram misteriosos. Ele descobriu que um avião que acreditava ter desaparecido em 1937 havia de fato caído ao largo de Daytona Beach, na Flórida, diante de centenas de testemunhas. A lenda do Triângulo das Bermudas é um mistério fabricado, perpetuado por escritores que intencionalmente ou inconscientemente fizeram uso de equívocos, raciocínios equivocados e sensacionalismo. No programa britânico do Channel 4, The Bermuda Triangle estava sendo produzido por John Simmons, da
geofilmes para a série Equinox, a Lloyd's do mercado de seguros marítimos, foi questionada se o número incomumente grande de navios havia afundado na região do Triângulo das Bermudas. A Lloyd's determinou que um grande número de navios não havia afundado ali. A Lloyd's não cobra tarifas mais altas para passar por essa área. Registros da Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmam essa conclusão. Na verdade, o número de supostos desaparecimentos é insignificante, considerando o número de navios e aeronaves que passam por ali regularmente. A Guarda Costeira também é oficialmente cética em relação ao Triângulo, observando que coleta e publica, por meio de suas investigações, muita documentação contradizendo muitos dos incidentes escritos pelos autores do Triângulo. Em um desses incidentes, envolvendo a explosão e o naufrágio do petroleiro V.A. Fogg em 1972, a Guarda Costeira fotografou um naufrágio e recuperou vários corpos, em contraste com a afirmação de um autor da Triangle de que todos os corpos haviam desaparecido, com exceção do capitão, que foi encontrado sentado em sua cabine em sua mesa, segurando uma xícara de café. Além disso, o V.A. Fogg afundou na costa do Texas, longe do Triângulo das Bermudas. Nova Horizon exibiu o episódio O Caso do Triângulo das Bermudas em 27 de junho de 1976. O episódio foi altamente crítico, afirmando que, quando voltamos às fontes originais ou às pessoas envolvidas, o mistério evapora. A ciência não precisa responder perguntas do triângulo, porque as perguntas não são válidas. Naves e aviões se comportam no Triângulo das Bermudas. Naves e aviões se comportam no Triângulo da mesma forma que em qualquer outro lugar do mundo. Pesquisadores céticos como Ernest Davis e Barry Singer notaram como mistérios e o paranormal são muito populares e lucrativos. Isso levou à produção de vastas quantidades de material sobre temas como o Triângulo das Bermudas. Eles conseguiram mostrar que parte do material pro paranormal é frequentemente enganoso ou impreciso, mas seus produtores continuam a comercializá-lo. Assim, eles alegaram que o mercado é tendencioso a favor de livros, especiais de TV e outras mídias que apoiam o mistério do triângulo e contra material bem pesquisado, caso defenda um ponto de vista cético. É um estudo de 2013, o Fundo Mundial para a Natureza identificou as 10 águas mais perigosas do mundo para navegação, mas o Triângulo das Bermudas não estava lá. Benjamin Radford, autor e investigador científico do paranormal, observou em uma entrevista que o Triângulo das Bermudas que pode ser muito difícil localizar uma aeronave perdida no mar devido à vasta área de busca. Embora o desaparecimento possa ser misterioso, isso não o torna paranormal ou inexplicável. Radford também destacou a importância de verificar as informações, já que o mistério em torno do Triângulo das Bermudas foi criado por pessoas que negavam fazê-lo. A NOAA atribui a maioria dos desaparecimentos do Triângulo das Bermudas a fatores ambientais como furacões, mudanças súbitas do clima devido à corrente do Golfo e águas rasas perigosas. A Marinha dos Estados Unidos rejeita alegações sobrenaturais, enfatizando causas naturais e erro humano. Além disso, o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos não lista o Triângulo das Bermudas como local oficial, devido à falta de evidências que o distinguam
de outras regiões oceânicas. Nos últimos anos, cientistas e pesquisadores rejeitaram que o Triângulo das Bermudas não apresenta taxas mais altas de desaparecimentos do que outras regiões oceânicas muito movimentadas. O cientista australiano Carl Kruszelnicki disse ao The Independent, em 2017, que o chamado mistério pode ser explicado por um humano, clima imprevisível e o enorme volume de tráfego que passa pela região. Segundo Kruszelnicki, em termos percentuais, o número de acidentes no Triângulo das Bermudas é o mesmo de qualquer outro lugar do mundo. Os escritores do Triângulo usaram vários conceitos sobrenaturais para explicar os eventos. Uma explicação coloca a culpa na tecnologia remanescente da mítica cidade ou estado perdido de Atlântida. Às vezes ligada à história de Atlântida está a formação rochosa conhecida como Bimini Road, nas Bahamas, que está no Triângulo, segundo algumas definições. Seguidores do suposto psíquico Edgar Cayce interpretaram sua previsão de que evidências da Atlântida seriam encontradas em 1968, como referindo-se à descoberta da estrada Bimini. Os crentes descrevem a formação como uma estrada, muro ou outra estrutura, mas a Bimini Road é de origem natural. Alguns hipotetizam que existe um universo paralelo na região do Triângulo das Bermudas, causando uma distorção temporal, espaço que suga os objetos ao redor para um universo paralelo. Outros atribuem os eventos a OVNIs. Charles Berlitz, autor de vários livros sobre fenômenos anômalos, lista várias teorias que atribuem as perdas no triângulo a forças anômalas ou inexplicáveis. Questões com bússolas são muito citadas em relatos de incidentes com o triângulo. Embora alguns tenham autorizado que anomalias magnéticas locais incomuns possam existir na área, tais anomalias não foram encontradas. As bússolas apresentam variações magnéticas naturais em relação aos polos magnéticos, fato que os navegadores sabem há séculos. Norte magnético e norte geográfico são exatamente iguais, apenas um pequeno número de lugares. Por exemplo, em 2000, nos Estados Unidos, apenas aqueles lugares têm uma linha que vai de Wisconsin ao Golfo do México, mas o público pode não estar tão informado e achar que há algo misterioso, uma bússola mudar em uma área tão grande quanto o triângulo, o que acontecerá naturalmente. A corrente do Golfo é uma corrente superficial importante, impulsionada pela circulação termoaliana, que origina no Golfo do México e depois flui do Estreito da Flórida até o Atlântico Norte. Em essência, é um rio dentro de um oceano, e assim como o rio, pode e transporta objetos flutuantes. Possui uma velocidade máxima de superfície de cerca de 2 metros por segundo. Um pequeno avião fazendo um pouso na água ou um barco com problemas no motor pode ser arrastado para fora da posição reportada pela corrente. Uma das explicações mais citadas em investigações oficiais sobre a perda de qualquer aeronave ou embarcação é o erro humano. Harvey Conover, um empresário, perdesse seu iate à vela, que chamava Revonoc, ao navegar para o meio de uma tempestade ao sul da Flórida, em 1º de janeiro de 1958, Ano Novo. Furacões, tempestades poderosas que se formam em águas tropicais já custaram milhares de vidas e causaram bilhões de dólares em danos. O afundamento
da frota espanhola de Francisco de Bobadilla em 1502. Foi o primeiro caso registrado de furacão destrutivo, ou seja, há mais de 500 anos atrás já acontecia isso, no Triângulo das Bermudas. Essas tempestades causaram vários incidentes relacionados ao triângulo. Muitos furacões do Atlântico passam pelo triângulo, enquanto recurvam ao longo da costa leste, e antes do advento dos satélites meteorológicos, os navios recebiam pouco ou nenhum aviso da aproximação de furacão. Suspeita-se que uma forte corrente descendente de ar frio tenha sido a causa do naufrágio do Pride of Baltimore em 14 de maio de 1986. A tripulação da embarcação afundada notou que o vento mudou repentinamente e aumentou a velocidade de 32 quilômetros por hora de 97 a 145 quilômetros por hora. Um especialista em satélites do Centro Nacional de Furacões, James Luchini, afirmou: durante condições climáticas muito estáveis, a rajada de ar frio do alto pode atingir a superfície como uma bomba, explodindo para fora com uma enorme linha de vento e água. Uma explicação para alguns desses desaparecimentos tem se concentrado na presença de grandes campos de hidratos de metano, que é um tipo de gás natural, nas plataformas continentais. Experimentos laboratoriais feitos na Austrália provaram que bolhas podem afundar o navio em escala ao diminuir a densidade da água, e qualquer naufrágio seria depositado no fundo do oceano ou rapidamente disperso pela corrente do Golfo. Foi hipotetizado que erupções periódicas de metano, às vezes chamadas de vulcões de lama, podem produzir regiões de água espumosa que não são capazes de fornecer potabilidade adequada para navios. Se esse fosse o caso, tal área se formando ao redor de um navio poderia afundá-lo muito rápido e sem aviso. As publicações do UCGC descrevem grandes reservas de dados submarinos em todo o mundo, incluindo a área de Lake Wright, na costa do sudeste dos Estados Unidos. No entanto, segundo o USGS, acredita-se que não tenham ocorrido grandes liberações de hidratos de gás no Triângulo das Bermudas nos últimos 15 mil anos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Assim você vai estar recebendo os vídeos que foram lançados. E comente o que você achou do vídeo, que poderia ter melhorado. Ficando por aqui e até o próximo vídeo.